Muito obrigado, João. Essa Inter de Limeira, que, lembrando, entrou em campo hoje pela manhã no primeiro jogo da grande final, estádio Nicolau Alayon em São Paulo, acabou ganhando o jogo, né, 1-0 sobre o Nacional, gol marcado por Éder Paulista, ele mesmo, autor dos 2 gols que deram acesso à Inter. Chegou durante a competição, se lesionou, ficou um tempo fora o Éder, né, estreou ali nas últimas rodadas da primeira fase e sendo estrela decisiva nessa fase final. Gol de cabeça aos 12 minutos de jogo, Inter de Limeira 1, Nacional 0. Eduardo Coelho Fofão, Inter de Limeira, primeiramente análise da campanha e muito próximo do título, né? Irreparável, né? Espetacular. Extraordinário dentro daquilo que foi falado, comentado pelo narrador esportivo, o grande amigo Edmar, pela organização. Isso é muito. Planejamento, organização de pessoas que sabem e entendem de futebol. Como eu disse, eu não entendo futebol, mas eu tenho pessoas ao meu lado que vão dirigir o futebol e a minha equipe vai ser uma forte candidata a voltar numa situação dessa. Vem muito forte, o Peninha vai falar isso, eu tenho certeza disso. Principalmente levando em consideração que vai disputar o torneio agora em julho. Você conseguiu ver o jogo hoje, Pena? Não vi o jogo hoje. Primeiro, eu quero falar aqui o Edmar Ferreira, nosso amigo e meu amigo pessoal. O Edmar, Limeira é pequena para você, e você sabe disso. Bateu na porta e deveria ter ficado aonde você foi, não quis, porque o seu coração é limeirense e a gente sabe disso, apesar de você ser de Rio Claro. Minha pergunta para você, modelo de formação dos empresários da Inter de Limeira. Empresários da cidade, um superintendente que tem comprovadamente bons trabalhos, que é o Celso Potec, não é a primeira vez dele na Inter, e um técnico experiente também e com carta branca para trazer quem quiser. Essa é a receita do sucesso, essa realmente? É a receita. Eu ia dizer para você agora que o João Valim subiu a Internacional de Limeira. O João Valim era do Velo, que fez excelentes campanhas. 2 acessos no Velo. Pronto. Ele chega e tem mais um acesso com a Internacional de Limeira. E o acesso com a Internacional de Limeira é diferente do acesso com o Velo. É importantíssimo você saber disso, porque a Inter foi campeão paulista. Porque a Inter de Limeira, acaba o boom é bem maior. A Internacional de Limeira, com o João Valim, com um contrato de 3 anos, não entra na Copa Paulista para avaliar jogadores para Campeonato Paulista da Série A2, não. O João Valim já sabe o que ele quer na Série A2 mesmo, porque ele já disputou várias vezes a Série A2. Então o João Valim já sabe o que precisa para subir na Série A2. Porque tem jogos que são para meninos e tem jogos que são para homens. Na Série A2 você tem que mesclar e depois saber o que você vai colocar em campo, tá certo? Ele já sabe. O João Valim vem para levar e aproveitar o acesso da Internacional de Limeira para tentar uma Copa do Brasil ou para tentar uma Série D do Campeonato Brasileiro. Mas Copa do Brasil dá maior grana no primeiro jogo que você faz, você quase paga um campeonato. Só de folha de salário, a Internacional mostrou que veio forte, gastou quase 500 mil, porque você pôr 120 mil vezes 4 dá 480, Sim. 4 meses. Então já mostrou que não veio para brincadeira. Toda uma organização e planejamento, que não é simplesmente chegar lá, nós vamos gastar tal. Você tem que levantar o recurso, você tem que ter o recurso, depois você tem que saber montar o time, tá certo? Depois tem que ter um time bem dirigido. Então a Internacional de Limeira conseguiu fazer tudo isso. A Internacional de Limeira uniu o útil ao agradável. A Internacional de Limeira é um time tradicionalíssimo. É campeão paulista, pô. Então, veja bem, o que o João Valim fez? Um contrato longo, sobe o time, logo de primeira, tem uma Série A2 do ano que vem, ele sabe que a Copa Paulista não dá para avaliar jogador para a Série A2, não dá, então ele já vem mantendo uma certa base, que eu tenho certeza, porque olha... Que é a base do Velo da 2, inclusive. Exatamente, vieram um monte de jogadores de Série A2 para disputar uma Série A3. Sim. Agora veja bem, Léo, esses jogadores, se não for para sair na certeza num time de qualquer lugar do Brasil que pague certinho, forte, ele não sai, ele prefere ficar na Inter, mesmo ganhando menos numa Copa Paulista, porque é uma competição que não tem os mesmos recursos de um Campeonato Paulista, mas ele prefere fazer um pacote, ó, eu ganho menos na Copa Paulista, depois você me dá um bônus para o Campeonato Paulista da Série A2, beleza. Então isso reforça a situação. E imagine você, com 10 jogadores remanescentes de uma Série A2, de uma Série A3, você vai para as cabeças numa Copa Paulista, que são poucas equipes que investem pesado numa Copa Paulista para buscar uma Série D, ou seja, tenha condições financeiras para isso. Então eu não tenho dúvida nenhuma
que o João Valim, aliás, tem que ser dito que ele é muito inteligente, sabe montar time, começa a fazer uma grande história nas divisões de acesso do Campeonato Paulista, porque não, ó, eu tenho certeza que vão chegar com grana alta pro João Valim para dirigir algum time, empresa, porque time empresa sempre tem mais dinheiro, né, Fofão? Para algum time mais, né? Exatamente, para algum time empresa no ano que vem, e vai chegar lá para outubro, novembro. Um desses times que tem aí uma boa grana, que tem um orçamento grande, só que esses times muitas vezes você não pode fazer aquilo que você quer, você tem que fazer aquilo que seu executivo quer. Sim. E o João Valim tem um bom entrosamento com o executivo da Internacional do Limeira. Ó, vamos ver esse tal, quem é que vocês estão monitorando? E aí você vai tirar a informação. Para dar certo, o treinador tem que confiar muito no executivo para trazer os jogadores, porque muitas vezes eu não conheço o jogador, você está trazendo porque você conhece e não pode estragar o meu ambiente de trabalho, que é do treinador. Então, essa cumplicidade de trabalho numa formação de grupo é muito importante. E o João Valim já mostrou, trazendo 6, 7 jogadores do Velo, que ele é um bom administrador de grupo. E quando você tem um bom administrador de grupo, você consegue muitas coisas. Por exemplo, qualquer semelhança é odiosa, qualquer comparação é odiosa. O Tite, por exemplo, hoje no futebol mundial, é um grande administrador de grupos. Saiu do Corinthians, chegou numa seleção brasileira. Sabe gerir pessoas muito bem. Sabe comandar pessoas, tá certo? Exatamente. Porque tem aquela pessoa que você tem que gritar com ela e tem aquela pessoa que você gritar, ela não vai fazer nada para você. Então, São 22 jogadores, cada um com sua personalidade. Diferente. Então, a Internacional de Limeira fez o quê? Fez absolutamente tudo certo. Tudo, por isso subiu. Aliás, Fofão, a Internacional de Limeira mereceu subir. A decisão de título é um mero protocolo em campeonatos de campeão. Não, em campeonatos de acesso é um mero protocolo, porque Sim. Você ganha o título na hora que você consegue o acesso, né? Depois tem você disputa lá. Mais, que é uma coisinha mas mais. É protocolo, é cumprir protocolo. Agora, o Nacional é intruso. Porque o Olímpia tem a melhor campanha de todos os outros Nacional que não jogou nada hoje. Eu vi o jogo, inclusive, foi um absurdo. Não jogou nada contra o Rio Branco. Acabou ficando 0-0. Eu estava ouvindo o jogo pela Rádio Educadora, inclusive, com o Edmar narrando, e o repórter, o comentarista da Rádio Educadora, ele dizia o seguinte: não parece um time que subiu para 2. Viu? Nacional. A hora que ganhou do Rio Branco de 3-0 no estádio Décio Vita, não jogou nada lá, o Rio Branco merecia ter ganho, jogou no estádio Décio Vita, só o Rio Branco jogou. O Rio Branco errou uma bola, o Nacional fez 1-0, acabou o jogo, e aí fez 2-3, mas acabou o jogo ali, porque o Rio Branco não tinha como reverter. A Internacional de Limeira, o Leão fez tudo certinho, como manda o figurino e a cartilha. Cartilha da página 1 até a 349. Fofão, a Inter mostrou quão importante é ter elenco. Porque na grande decisão do campeonato contra o Monte Azul, essa sim é a decisão, perdia o jogo em casa, 8.000 pessoas no Limeirão, a pressão era enorme, 2 dos principais jogadores se lesionaram no primeiro tempo, Lucas Balardim, bom lateral, e também o André Mococa. Eis que saem do banco André Pedalada e também o Éder Paulista, responsáveis pelo primeiro gol, cruzamento do Pedalada, gol do Paulista de voleio, e o segundo gol de cabeça no rebote, na sobra, do Éder Paulista. Mostrou também que é importante você selecionar não somente 11 jogadores, mas 19, 20, com condições de, se necessário, entrarem e resolverem o jogo. Mas aí é que tá. Quantas vezes você já ouviu? O time do fulano não tem banco. Tem 11 jogadores, você não vai a lugar nenhum. Guardado as devidas proporções, como diz o Peninha, quem tem um não tem nada. Você tem 11 só, num campeonato difícil como é, disputado como é, você tem que ter banco, você tem que ter opções. Sem improviso, né, Fofão? É importante. E mais do que isso, você tem que ter opções com um bom treinador. Que entenda e conheça quem está no campo e fora do campo. Que faça a leitura de jogo. Entendeu? Então, o que aconteceu é novidade. Tinha que acontecer. A zebra, o elefante branco, foi a equipe do Nacional, que para mim pode candidato a cair novamente. Elefante branco. Aconteceu. Vai fazer parte da história do futebol. Pronto. Resposta simples, rápida e curta. Inter de Limeira, Série 2 ano que vem. Entra para se manter, para subir ou para cair? Depende o que vai ter de... Deve manter o João Valim. Depende o que vai ter de contratação. Porque a Série A2 do Campeonato Paulista, você vai ter que investir... Primeiro, a Copa Paulista não é parâmetro... O Campeonato Paulista... A Copa
Paulista que a Inter vai disputar não é parâmetro para montar de time, e sim para tentar uma vaga na no Campeonato Brasileiro da Série D. E aí, o que você vai ter de verba para contratar? Quem você vai estar monitorando já de jogadores que estão participando de Campeonato Catarinense, Campeonato Gaúcho, são jogadores que não vão atuar nos grandes clubes, mas que podem atuar numa divisão de acesso. Então, esse é o momento, a partir de agora, a Série D do Campeonato Brasileiro, que vai começar amanhã, alguns jogadores de Série C, acostumados a grandes jogos, acostumados a grandes clubes, para você não tremer. Porque você vai ter pela frente grandes orçamentos do ano que vem para a Série A2. Lembrando que a Série A2 do ano que vem são apenas 16 times. É um tiro curto o campeonato. E vai vir times com muito dinheiro de investimento tentando subir para a Série A1 do Campeonato Paulista. Então, vai depender também, além do João Valim, que é inteligentíssimo e sabe buscar jogadores, vai depender também do que o time tem para gastar. É o que o Peninha falou, né? João Valim conhece o mercado. Dentro do planejamento que foi feito, dentro da situação que se encontra, eu acredito que a equipe vem forte novamente, evidentemente. Primeiro você já conhece o grupo que você tem, você vai tentar melhorar, evidentemente. Agora, é um outro ano, é uma outra situação. Esse ano a Série A2 nós esperávamos também um baita campeonato. E foi bem, né? Niveladão por baixo, né? Niveladão. Então, o mais importante é você saber, eu não posso me preocupar com o time do Léo. Por exemplo, eu não posso me preocupar com o time do Audax. Não posso. Eu tenho que montar um time para ganhar do Audax. Então ele vem organizado, ele tem um planejamento e a partir dessa conquista, ele vai tentar subir mais um degrau no próximo ano. Você pode ter certeza disso. Vai dar trabalho, é candidato, pode ter certeza disso. 5 horas da tarde, mais 24 minutos. Essa é a Inter de Limeira, aqui no Dividida.